Vamos lá, os dois jogadores que estão na seleção brasileira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Aí tem Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha. Só que o Varela, ele retornou antes, inclusive já retornou ao Rio de Janeiro, ele foi liberado pela seleção uruguaia para acompanhar o nascimento da filha, previsto para essa terça-feira, ou seja, volta antes. E não tem o Pulgar, porque o Pulgar está lesionado, está tratando de uma lesão muscular. Então muita gente fala assim, o Flamengo está tendo muito tempo para trabalhar. Beleza, isso aí é verdade. Porém, o Tite não está tendo os principais jogadores do time titular à disposição. Então, assim, é uma preparação, tem tempo, mas não é uma preparação 100% eficaz, digamos assim, porque ele não tem os principais jogadores à disposição dele. Então, é você olhar o copo meio cheio e meio vazio. Meio cheio porque os jogadores estão descansando, pensando em jogos importantes. Meio vazio quando não tem os jogadores super importantes à disposição da comissão técnica. Ô Pedrosa, são vários titulares, com certeza isso atrapalha. Como é que ele faz uma jogada ensaiada? Como é que o entrosamento ali do time? Tudo bem, não tem um trabalho que já foi feito, mas algo específico para a final ele não consegue fazer. Titulares aí, o lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro, meio de campo. É difícil, Flávio, porque você, no máximo, você consegue passar um padrão de jogo também para os seus reservas, né? Que é importante. Ao mesmo tempo, dá para a gente poder pensar hipoteticamente em um primeiro jogo com um time misto, justamente porque o Flamengo tem Libertadores no meio da semana. E a gente sabe que no segundo jogo você pode vir com força máxima para resolver. Então, talvez, pensando até nesse primeiro jogo, o Tite possa usar bastante desses jogadores que estão treinando ainda aqui e descansar os titulares. Eu tô aqui, isso aqui não é informação, tá, gente? Estou aqui pensando mais de forma hipotética mesmo. Então eu não vejo nenhum problema, mas eu entendo também que sem os seus principais jogadores, até a forma como você joga muda a característica, porque cada jogador te entrega uma situação, mas ao mesmo tempo, repito, eu acho que pode servir para o Tite iniciar esse primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, talvez com um time mais mesclado, com esses jogadores que têm extrema qualidade, Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, no time titular, joga no meio de semana a Libertadores com os titulares e aí depois utiliza a força máxima dependendo do resultado do primeiro jogo do Campeonato Carioca. Na lateral esquerda ele não tem os dois. Nem o reserva. Nem o reserva. É duro. Tem que puxar um garoto. Ou você puxa um garoto, ou você testa o Léo Pereira para fazer a função de lateral esquerda ali, que ele já fez em outras oportunidades. De dois zagueiros, já não tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz. Ao mesmo tempo, é uma simulação também para a Copa América, né? Pode ser. Porque ele vai perder muitos jogadores. Ou uma simulação para o decorrer da temporada. Exato. Também. Não tem nenhum problema. Isso aí vai acabar acontecendo. Ô, Vene, essa maratona aí do Flamengo e de jogadores que estão em seleções, né? Porque o Brasil joga amanhã, não sei exatamente o Uruguai, se joga terça ou quarta. Tem jogo sábado contra o Nova Iguaçu, aí terça Libertadores, com viagem e volta para o segundo jogo da final. É muita viagem aí no meio também. Perfeito. Dá mais para essa turma de seleção, né? Depois de um período aí de descanso, digamos assim, obviamente os jogadores não estão descansando, estão treinando bastante, mas depois a maratona de jogos e viagens será bem intensa. Porque a gente está falando de jogos que vão desgastar mentalmente também, né? A gente está falando de 2 jogos que serão da final do Campeonato Carioca e ainda tem estreia na Libertadores na altitude. Então, assim, os jogadores eles serão muito exigidos. E a torcida, nesse caso, para esses jogadores que estão com as suas respectivas seleções, é para os jogadores voltarem bem. Não voltarem machucados, lesionados ou com fadiga muscular. Nada disso. Voltarem bem. Então a torcida é apenas essa. Tá acompanhando o jogo, ninguém se machuca. E tem um histórico de machucar quando vai para a seleção. O De La Cruz foi cortado da lista de relacionados do primeiro jogo da seleção uruguaia. Inclusive, isso é uma loucura, né? O técnico uruguaio é louco, ele não divulga a lista de convocados, libera Varela do nada, mas enfim. É louco, Bielsa. Aí eu fui ver os comentários, todo mundo comemorando, não vai pro jogo não. Fica no hotel. Isso aí. Eles mandaram um recado para ele. Olha, para tudo agora, para tudo que o torcedor rubro-negro quer saber e o Vene vai contar pra gente agora. Bomba. O julgamento do Gabigol segue hoje, Vene. Como é que tá essa situação? Conta hoje pra gente. Exatamente, hoje tem a continuidade aí desse julgamento que iniciou na segunda-feira passada. Mas depois de 5 horas de audiência, o julgamento foi paralisado, digamos assim, não sei nem se é o termo correto, mas enfim. Aí eles falaram, na próxima segunda-feira, que é hoje, dia 25 de março, a gente continua. O julgamento está previsto para começar 2 horas da tarde,
O Gabigol ele deve participar normalmente, via online, tá? Ele não precisa ir, ele não vai comparecer presencialmente. E aí o Flamengo vai botar algumas testemunhas para falar como foi no julgamento da semana passada. O treino foi pela manhã, então assim, não atrapalha a preparação do Gabigol pensando nesses jogos importantes. E esse julgamento, ele será super importante no futuro do Gabigol. Porque ele está sendo julgado, então ele pode ser punido. Né? Tem chance real? Tem chance, se ele está sendo julgado. Pode pegar um gancho pesado? Pode pegar um gancho pesado. Então, assim... Até 4 anos? Até 4 anos. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? É a pena Mas assim, não porque eu tenho conhecimento de causa, mas conversando com as pessoas. Só que, a partir do momento que o cara está sendo julgado, ele tem chance de ser punido, nem que seja 1 mês, por exemplo. Mas dependendo da punição, obviamente vai atrapalhar na conversa pela renovação de contrato. E o Gabigol ele tem contrato apenas até dezembro desse ano com o Flamengo. Que hora, que momento inapropriado para ganhar um gancho em plena negociação de renovação. Mas lembrando, ele está sendo julgado por culpa dele. Por culpa dele, que ele não facilitou o trabalho das pessoas que foram ao Ninho do Urubu para poder fazer o exame antidoping no elenco inteiro do Flamengo. Todo o elenco aceitou fazer naquele determinado momento que eles queriam antes da atividade. O Gabigol que dificultou a vida dos funcionários, digamos assim. Ah, não, só vou fazer depois do treino. Depois ele pegou o material que iria ali colher a urina dele, pegou, eu vou fazer sozinho, não queria deixar ninguém acompanhar. Então, assim, é culpa do Gabigol. E ele vai ser julgado por conta disso. Pedrosa, eu fico imaginando o que não pode influenciar, tumultuar o ambiente no Flamengo numa semana que tem uma decisão pela frente do Campeonato Carioca, estreia na Libertadores. Imagina se batem um martelo e o Gabigol, um jogador tão importante, pega um gancho. Isso aí vira um barril de pólvora lá na Gávea, no Ninho do Urubu. Eu acho que, como o Vene disse, isso iria interferir totalmente na questão da renovação, porque é tempo, né? Como é que você vai renovar com um jogador que vai ficar talvez aí 6, 1 ano, 2 anos parado? Isso é impossível, não tem como acontecer. Eu não acredito que isso vá acontecer, tá? Por mais que eu não tenha, como o Vene disse muito bem, conhecimento de causa, se fosse algo muito grave realmente, o Gabigol não estaria, ele estaria presente, ele tentaria se defender, acredito que a defesa orientaria ele de outra forma, então eu acho que talvez, no máximo, um sustinho ali de 1 mês, 2 meses, pela conduta dele. Porque, pelo que a gente ouve, não foi uma conduta correta de acordo com o que os outros atletas fizeram. Então, isso também serve para o Gabigol entender que ele não pode fazer o que ele quer. Existem profissionais, existem pessoas que fazem um procedimento ali normal com qualquer jogador do Brasil para você fazer o antidoping. Então, isso é normal, isso faz parte de um dever do jornalista. O Flávio, quando ajeita lá, testa o som, tá tudo certo. Quando você faz os seus exames lá para ver se tua voz está tudo certo, isso aí é uma coisa normal, um procedimento para você praticar a sua profissão. E o exame antidoping, ele é obrigatório para você praticar a sua profissão de jogador. Se o jogador se recusa a fazer isso ou dificulta isso, ele deve ser julgado mesmo. O Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo e, como o Vinícius contava, as conversas começaram, mas parece que não andaram mais sobre a renovação desse contrato. E isso também acho que em breve vai voltar a ser discutido. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço novamente para você, a todo mundo que acompanha a gente nesse Sport Center. Pois é, vai voltar a ser discutido, mas tem sempre uma questão aí. Na última semana teve início o julgamento do Gabigol por conta daquela fraude ou suposta fraude na questão da dopagem do exame antidoping que houve no Ninho do Urubu em abril do ano passado. O Gabigol acabou denunciado por supostamente atrapalhar ali a questão do exame antidoping. Poderia pegar até 4 anos de pena, né, de suspensão. O julgamento, segunda-feira passada, levou 5 horas e aí foi adiado, digamos assim, para ter a sua continuação para essa segunda-feira. Então vai ser retomado. É um julgamento online, virtual, a portas fechadas, digamos assim, então não é transmitido, não tem acesso. E aí fica a expectativa. O Flamengo tem a confiança de que o Gabigol vai ser absolvido dessa acusação aí, dessa denúncia de ter atrapalhado, enfim, o processo de participar do exame de antidoping. Todos os jogadores do Flamengo fizeram, o Gabigol só depois do treinamento, enfim, quando foi um exame antidoping surpresa em 8 de abril do ano passado no Ninho do Urubu. Mas claro que isso influencia, obviamente, se o Gabigol pegar algum tipo de punição, isso influencia no processo de renovação também. Então pode ser que hoje até, ou se não for adiado mais uma vez, esse julgamento saia algum tipo
de definição, e aí o Flamengo possa retomar esse assunto com o Gabigol, lembrando os ruídos que já tiveram nessa relação, o agente do Gabigol, o Júnior Pedroso, falando que houve um acerto verbal dos 5 anos, valores que foram majorados aí, vieram a público, pelo que a gente sabe, não são bem nesse sentido, não vão bem nesse sentido acordado entre Gabigol e Flamengo, e o Marcos Braz, sempre que perguntado, no seu momento vai ser tudo definido, e o Landim bate o pé dizendo que o Gabigol não sai do Flamengo, pelo menos ali até o fim do ano, enfim, o fim do seu contrato que ele tem neste ano, fim de 2024. É um grande ídolo da torcida, perder seria muito complicado. Porque também, Bruno, amigos, é um ano eleitoral. E aí a gente vai para as redes sociais, mais uma vez falava disso aí, o Marcos Braz postou um enigma nas redes sociais, com fundo assim de inverno, nevado, postou a seguinte legenda: no Flamengo, quem aprecia a neve irá derreter quando a chapa esquentar. É a chapa que promete esquentar aqui atrás, na Gávea, no fim do ano, quando tiver o processo eleitoral, a eleição mesmo para presidente acontecer. Rodolfo Landim ainda não indicou publicamente assim quem ele vai indicar para ser o seu sucessor, tem a oposição, enfim, tudo promete ferver ainda mais nesse caldeirão rubro-negro, e o Gabigol é uma peça dentro de tudo isso, Bruno. Boa tarde, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo. E galera, prestem atenção nessas duas notícias bombásticas que acabaram de sair. O Flamengo busca a contratação do lateral Danilo, da Juventus. É isso mesmo, galera. O Flamengo está de olho em alguns jogadores, visando algumas áreas que ainda precisam de reforços. Mesmo com poucas contratações até agora, o clube ainda se mantém atento a alguns nomes que podem chegar para ajudar o técnico Tite. E Danilo é um nome que tem muito potencial. É isso mesmo. O Flamengo não desiste e segue tentando trazer o lateral direito para o Rio de Janeiro. Se não der certo com Danilo, o Flamengo tem outras opções em mente. A torcida rubro-negra está agitada com possíveis contratações e muitos afirmam que o Danilo seria a melhor opção. O atleta seria um sonho rubro-negro, mas se não der, a confiança é de que o Flamengo encontre uma boa opção para se fortalecer ainda mais o elenco. Então, galera, é o seguinte, o que eu fui apurar e descobri que o Landim quer, porque quer a contratação do Danilo para o meio da temporada. É um jogador assim que é prioridade, tendo em vista que a diretoria rubro-negra pretende negociar o Wesley, o Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo. Esses três jovens, esses três crias rubro-negros podem sair do Flamengo nessa janela do meio da temporada, e o Danilo chegaria para fortalecer. Aí sim, o Tite pede essa contratação diariamente ao presidente Landim, ao Marcos Braz e o Spindel. Eu quero saber de vocês, Danilo chegando aqui no Mengão, chegaria para ser titular? Sim ou não? Eu já vou deixar logo a minha opinião. Eu acho que assim, elevaria muito, mas elevaria muito o sistema defensivo do Flamengo, com Matias Vinha, Ayrton Lucas na esquerda, Varela e Danilo na direita. Ia aparecer igual 2019, quando o Flamengo foi atrás do Felipe Luiz e o Rafinha. E a história vocês já conhecem. Vocês concordam, galera? Vocês acham que o Danilo chega para ser titular? Comentem aqui abaixo, é muito importante a opinião de todos vocês. E para finalizar, com a saída de Thiago Maia, o Flamengo tentará fechar a contratação de um meio-campista na próxima janela de transferências, e um dos alvos pode vir do exterior. É isso mesmo. De acordo com o site Antagonista, o rubro-negro avalia a contratação do português Checa. Ele está atualmente livre no mercado e o Corinthians também já chegou a demonstrar interesse na sua contratação, mas só foi uma consulta, não foi uma proposta oficial. O clube carioca vê no jogador uma oportunidade de somar experiência e qualidade às opções que tem no meio de campo. O fato do Checa estar livre no mercado torna a contratação viável e atraente aos olhos da diretoria rubro-negra. E aí, nação, vocês acham que esse atleta de 29 anos pode ser assim uma válvula de escape desse time, desse elenco rubro-negro, quando o Tite perder algumas peças importantes desse time titular? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo. Então é isso, galera. Já se inscreva no canal, deixa o like e também, por favor, é muito importante, me diz de qual cidade vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês.